Fala, meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos ao segundo vídeo de hoje aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui, se inscreva, passamos dos 100 mil inscritos, mas vamos aí, ao infinito e além, né? Vamos buscar os 200, 300, 1 milhão de inscritos aqui no canal. E se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado, a sua audiência é muito importante. Deixa aquele likezinho também para fortalecer, afinal de contas, você é torcedor do maior clube do mundo que carrega essa cruz de malta com orgulho no peito. Bom, no vídeo de hoje vamos esclarecer, né, a situação do Martín Benítez. O empresário dele veio a público falar sobre essa situação e a gente vai passar aqui para vocês essas informações sobre o Benítez, que, enfim, deu aí um susto na gente, né? De manhã, o primeiro vídeo aqui do canal foi até falando sobre isso, porque os jornais argentinos estavam dizendo que o Independiente iria até pedir o Benítez de volta por conta do Vasco não ter pagado o seu empréstimo. Então, a gente vai esclarecer essa situação aqui. Vamos falar também da Copa do Brasil. Enfim, muita coisa pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Então bora lá, meus amigos, saudações vascaínas, espero que você já tenha deixado o seu like e também que você já seja um inscrito aqui do canal. Vamos começar falando logo de Martín Benítez, né? O assunto principal, o assunto do momento, é o que você realmente quer saber. Bom, hoje de manhã a gente foi surpreendido aí com as notícias que vieram da Argentina, o jornal Olé publicando aí que o Vasco estava devendo cerca de 800 mil para o Independiente, que o Independiente os dirigentes estavam aí revoltados com o Vasco, que o Vasco não teria pago esse empréstimo e que isso dificultaria bastante o Vasco até conseguir a renovação de contrato do Martín Benítez. O contrato dele vai até dezembro, o Vasco quer renovar pelo menos até fevereiro, né? Ou quem sabe também conseguir manter o jogador aí, contrato definitivo para o jogador, mas enfim, a relação entre Vasco e Independiente não estava boa, segundo a imprensa argentina. E aí eu achei esquisito, eu até falei no vídeo da manhã que eu falei, pô, eu lembro perfeitamente de quando o Vasco trouxe o Martín Benítez, o Mário André Mazzucco disse que o jogador estava vindo sem custos para o Vasco não teria que pagar nada pelo Martín Benítez. Até teve aquela história de 200 mil dólares o valor do empréstimo, mas o Mazzucco disse que realmente o Vasco não pagaria nada por isso. Então estava uma situação meio esquisita. Até falei que talvez os dirigentes lá do Independiente, como o cara tá jogando bem aqui no Brasil, enfim, tá jogando pra galera lá, jogando pra torcida, pra não parecer que eles fizeram um negócio ruim lá na Argentina. E aí agora de tarde a informação que a gente tem, primeiro apurada pelo Detetives Vascaínos, né, que é o perfil lá do meu amigo Marquinhos, que é um perfil muito bom de apuração de notícias sobre o Vasco da Gama, e o que ele pôde apurar é que houve um acordo entre o Benítez e o staff do Independiente. Então esse acordo existiu entre o staff do jogador e o Independiente, ou seja, o acordo não envolveu o Vasco. Pode existir sim esse pagamento, esses 200 mil dólares aí, mas não é o Vasco que tem que pagar. Na época, o Mário André Mazzucco até disse, o Benítez está abrindo mão de muita coisa para vir jogar no Vasco. Então pode ser que eles fizeram lá um acordo, o Independiente vive com salários atrasados também, talvez já bater esses 200 mil dólares no que o Independiente devia para o Benítez, e, enfim, talvez a coisa não ficou muito bem explicada, mas o acordo é entre o empresário do jogador, o próprio Benítez, né, e o staff do Independiente. Inclusive foi nessa linha aqui que o pessoal do Atenção Vascaínos publicou agora há pouco no Twitter, né? Eles conversaram com o Adrian Castellani, que é o empresário do Martín Benítez, e ele disse assim: não é dessa forma, o Vasco não deve nada ao Independiente, foi um acordo entre o jogador e o Independiente. Ele disse, inclusive, que já está entrando em contato aí com o Independiente para apurar essa história, né? O empresário do Benítez disse que vai entrar em contato aí com o Independiente para saber o que está acontecendo, porque o Independiente está vindo a público dizer esse tipo de coisas. Então, se existe alguma dívida, alguma coisa, é entre o staff do Benítez e o Independiente. O Vasco não deve nada para o clube argentino, até porque o Vasco não teria que pagar nada, né? Ele veio para o Vasco aí de graça. Se o staff do jogador e os dirigentes lá do Independiente combinaram algum tipo de pagamento, aí é com o staff do Benítez, não é com o Vasco da Gama. Uma baita de uma confusão, né? Mas pelo menos dessa vez
o Vasco está certo na história. Como eu disse no vídeo mais cedo, né, o vídeo que eu publiquei de manhã, eu lembro que o Mazuco disse que ele estava vindo de graça. Na época existiu aquele burburinho de 200 mil, mas o Mazuco disse que o Vasco não pagaria nada, até porque naquela época o Vasco não tinha nem como pagar esses 200 mil dólares. Né? O Vasco estava devendo 3 meses de salários atrasados quando o Benítez chegou. Então a situação aí sendo esclarecida, lembrando que o Benítez tem um contrato com o Vasco até dezembro, o Vasco quer renovar até fevereiro, né, que é o fim do Campeonato Brasileiro, e o contrato dele com o Independiente vai até 31 de junho, ou seja, 31 de dezembro, o Benítez já pode assinar um pré-contrato. Então o Vasco tem isso para poder berganhar, né? Porque se o Benítez forçar uma saída, ele pode assinar um pré-contrato com o Vasco e sair de graça do Independiente. O Independiente não vai querer isso, né? Muito provavelmente. O Independiente vai querer vender o jogador. Então acho que o Vasco tem esse trunfo na mão para poder negociar a permanência do Benítez. Multa no contrato para o Vasco ficar em definitivo com o jogador é de 20 milhões de reais. Óbvio que o Vasco não vai pagar essa multa. Acho que o Benítez nem vale 20 milhões de reais, né? Com todo respeito, tá jogando bem, mas 20 milhões de reais é um dinheiro fora da realidade do Vasco hoje, então o Vasco, óbvio, não pagaria esse valor, mas como o contrato dele termina no meio do ano que vem, eu acho que o Vasco tem esse poder aí para negociar com o Independiente. Acho que a história do Benítez vai acabar tendo um final feliz, a gente aguarda aí os próximos capítulos, mas tá aí, tá resolvida essa situação, né? Tá esclarecida, o Vasco não deve nada para o jogador, o que aconteceu mesmo foi essa confusão entre o Independiente e o staff do atleta. Vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar de Copa do Brasil, mas antes de falar de Copa do Brasil, a gente pega o Santos na quarta-feira pelo Brasileiro e a escala de arbitragem já foi definida. Só vou aqui falar rapidinho quem vai ser o árbitro de vídeo desse jogo. Heber Roberto Lopes, aquele mesmo. Heber Roberto Lopes vai ser o árbitro de vídeo, então se prepare, meu amigo, que eu já tô sentindo aqui a ponta da faca na minha costela. Ai, 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 ai. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil tirar um pontinho do Santos lá, ainda mais depois da confusão aí de ontem, VAR, Santos. Quem vai pagar o pato vai acabar sendo a gente. Se a diretoria não pressionar desde já, ficar, ó, estamos de olho, não sei o que, começar a falar alguma coisa na imprensa, a gente vai pagar o pato pelo Santos ter sido prejudicado contra o Flamengo ontem. Aguardem, aguardem. Senhor Heber Roberto Lopes, hein? Meu Deus do céu. Bom, e para finalizar o vídeo aqui, amanhã é o dia do sorteio da Copa do Brasil, né? Onde o Vasco vai conhecer o seu adversário na competição nacional. O sorteio vai acontecer na sede da CBF às 11h30 da manhã, amanhã, terça-feira. Então já fique ligado que assim que terminar o sorteio a gente entra aqui para falar sobre o adversário do Vasco, já explicar aqui quem o Vasco vai pegar, enfim, trazer as informações que você precisa saber. Mas vamos lá, os 10 times que estão classificados para a quarta fase da Copa do Brasil são América Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo, Brusque, Ceará, CRB, Fluminense, Juventude, Ponte Preta e Vasco da Gama. Então nessa quarta fase da Copa do Brasil teremos aí 5 times da Série A, 4 equipes da Série B e um da Série C, que é o Brusque, né? Vamos ver aí esse sorteio, como vai definir o futuro do Vasco, né? A gente pode pegar um time da Série C, que é o Brusque, podemos pegar aí alguém da Série B também, que seriam jogos difíceis até, o América Mineiro, CRB, Juventude, Ponte Preta, são adversários chatos, e também aqui Série A tem Botafogo e Fluminense, então a possibilidade aí de termos um clássico, né? Praticamente 20%, sou ruim de matemática, mas acho que talvez seja 20% de possibilidade da gente ter um clássico já na Copa do Brasil contra um clube carioca. E também temos ali Atlético Goianiense e Ceará. Vamos ver aí e esperar amanhã esse sorteio. Diga aí quem que você quer pegar. Eu quero pegar o Brusque. Quanto mais fácil, melhor. Aí depois a gente leva uma cacetada do Brusque, aí vão falar que eu ziquei. Mas enfim, na teoria é o time mais fraco. Vamos aguardar o sorteio. Quem quer ser campeão não tem que ter medo de ninguém, não tem que pegar qualquer um. É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui. Essa foi a segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa segunda-feira. Se você gostou, deixa o like e se inscreva aí no canal também, que é muito importante. Valeu, saudações vascaínas. Até a próxima. Vasco.